Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Mesquita e estamos reunidos para um novo episódio. Hoje a gente vai tratar sobre a parte divertida dos estudos, digamos assim. Não que as outras não sejam, né? Eu acho que estudar tem que trazer essa emoção pra gente tem que sentir uma certa sagacidade quando a gente está estudando, porque quando você traz emoção para os seus estudos ficam mais fáceis e seu aprendizado fica melhor. Mas hoje a gente vai falar sobre uma parte que começa ruim para as pessoas, muita gente tem medo disso aqui, mas depois começa a ficar melhor. A gente vai falar sobre resolução de questões, tá? Eu quero te trazer aqui algumas ideias, algumas formas de você trabalhar com as questões, porque uma noção que você tem que carregar para você a vida toda, tá? A vida toda, e isso não é só nos estudos, mas na vida também, é o seguinte: você não pode agir da mesma forma no início, no meio e no final de uma experiência. Você concorda? Eu costumo fazer um paralelo com atletas, né? É muito fácil a gente relacionar os estudos com atividades atléticas, porque ambas exigem alto desempenho, ambas exigem expertise, então tudo isso é muito importante. Então, deixa eu te dar um exemplo. Imagina só que um nadador, né, vamos pensar em Michael Phelps aí, vamos dizer que o Michael Phelps fizesse exatamente as mesmas coisas, desde o primeiro dia de natação dele, quando ele era bem molequinho, até o último dia lá, que ele quebrou o recorde mundial lá de medalhas nas Olimpíadas. Imagina se ele fizesse a mesma coisa. Você é um atleta de alto desempenho, você não pode fazer as mesmas coisas todos os dias. Você precisa evoluir junto com o seu processo de estudos. E hoje, nas questões, isso vai ficar bastante óbvio para você. Então vamos cair para cá, para a gente poder trabalhar com este conteúdo. Eu estou deixando essa arte maravilhosa aqui para você, para enobrecer o pessoal que trabalha com a gente, pessoal dedicado. E não é só porque eu tirei essa foto ontem, não, mas eu estou aproveitando ela também. Então vamos lá, essa é a nossa terceira parte do nosso curso básico de técnicas de estudos. A gente vai falar sobre aplicação. Aplicação, como você sabe, é a aplicação do seu conhecimento. A gente vai fazer isso aqui por meio de resolução de questões. E essas questões, elas podem ser questões objetivas, elas podem ser questões discursivas, elas podem até ser questões orais, para quem vai fazer aí para carreiras jurídicas, por exemplo, delegado, procurador, promotor. Tudo isso você vai ter essas questões. E a aplicação, ela se encaixa em todas essas situações, tá? E uma pergunta que acontece é o seguinte: quando que eu devo começar a resolver questões? E aí, vamos dizer que isso aqui seja o seu primeiro dia de estudos e isso aqui seja o seu último dia de estudos. Quando que você deve resolver questões? Aqui, ó. Em todos os dias da sua vida, você precisa resolver questões. E você que está aqui no GRAM, você tem o GRAM Curso Questões, que tem mais de, hoje, né, tem mais de 1 milhão de questões, em breve com certeza terá mais aí, todos os dias novas questões são adicionadas. E você tem questões ali para você poder resolver, e você precisa resolver questões todos os dias. Hoje a gente vai entender como que você vai resolver essas questões, mas você precisa incorporar esse hábito à sua rotina. Uma coisa que acontece muito com as pessoas é o medo de resolver questões. Você tem medo, na verdade, não de resolver questões, mas você tem medo de errar. Porque quando a gente erra, a gente se depara com a nossa ignorância. A gente percebe as coisas que a gente não sabe, e às vezes o erro traz aquela ideia de eu nunca vou passar. Não adianta, para que eu vou estudar? Para que eu estou estudando? Eu não consigo aprender, eu nunca vou passar. E a gente tem que se livrar um pouco dessa mentalidade. A mentalidade, na verdade, é a seguinte: se eu errar agora, eu não vou errar no dia da prova. É para isso que a gente faz questões. Às vezes uma questão que você resolve hoje é uma questão que te salva ali na frente, porque você resolveu essa questão e ela foi cobrada de forma muito semelhante no dia da prova. A gente tem concursos há muitos anos, eu fazendo o programa Estude Todo Dia, que a gente gravou junto com a equipe de GRAM Experts aqui do GRAM, teve um colega que falou isso: a gente tem concursos aí há mais de 30 anos. Praticamente tudo que podia ser perguntado já foi. É claro que a gente tem leis novas, a gente tem situações novas, e isso gera novas questões, mas o fato de você resolver questões antes te ensina também a lidar com essas novas questões. Como? Quanto mais questões você resolve, mais você consegue reconhecer os padrões daquilo que pode ser cobrado, da forma como aquilo é cobrado, do tipo de abordagem que você vai ter. Resolver questões
é sempre importante e você precisa fazer isso desde o seu primeiro dia de estudos até o dia em que você estiver lá sentado, empossado na sua mesa. Então, por favor, não deixe de fazer isso todos os dias. Você tem essa ferramenta fenomenal aqui do Gran Curso Questões. Nos PDFs dos professores você vai encontrar, nas aulas você vai encontrar, a gente tem cadernos de questões nas aulas, então não deixe de fazer isso, que isso é muito importante para você, beleza? Vamos voltar aqui então. Eu vou falar sobre 3 tipos de resolução, tá? De questões. Isso aqui é um modelo que eu desenhei, que são as resoluções patrola, semáforo e cientista. Elas se relacionam também ao momento dos nossos estudos. Para você fazer a resolução patrola, você normalmente é o iniciante. O que é o iniciante, Fernando? É normalmente aquela pessoa que está menos ali do que, digamos assim, eu vou estabelecer um número aqui, mas esse não tem muito rigor não, tá? Menos do que 70% de acertos, por exemplo. Nossa, mas é alto, né, Fernando, para a pessoa ser iniciante? Sim. Considerando que a gente tem uma taxa de aprovação que em provas do CESP vai estar, do Sebrasp, está em torno de 75% a 80%, e em provas de múltipla escolha, às vezes vem aqui para 90%, 95%, 98%, dá para considerar uma pessoa que tem menos de 70% de taxa de acertos como iniciante, sim. A resolução semáforo, ela vai ser uma resolução usada pelos intermediários e ela é também uma faixa de transição entre a resolução patrola e a resolução cientista. E a resolução cientista deve ser usada por aqueles candidatos que são mais avançados. Uma noção importante aqui que você precisa ter é a seguinte: você pode ser iniciante em uma disciplina e ser avançado em outra. Algumas pessoas dizem assim, eu sou iniciante. Não. Às vezes você está iniciante numa determinada disciplina. Eu passei muitos anos estudando várias disciplinas. Então, eu estudei Direito Constitucional, Direito Administrativo, Administração Financeira e Orçamentária, Administração Geral. Eu devo ter estudado aí, sei lá, 25 disciplinas ao longo da minha vida. Mas se por acaso tivesse saído um concurso que tivesse uma legislação específica que eu nunca tivesse visto, eu seria iniciante naquilo, mesmo de repente sendo avançado em língua portuguesa, ou sendo avançado em Direito Constitucional. Você pode ser iniciante em uma determinada disciplina e ser avançado em outras. Não existe nenhum conflito nisso. E você precisa ter essa noção. No geral, eu me considero um candidato intermediário, eu me considero um candidato avançado, dependendo da situação em que você se encontre hoje, mas isso pode variar de acordo com a disciplina que você está, beleza? Então, para o iniciante, é a resolução patrola. O que é importante para o iniciante? É a quantidade. E 100% das vezes, não se engane, quando eu falo sobre quantidade, 100% das vezes você vai precisar de feedback imediato, tá? O que significa isso? Resolvo uma questão, logo em seguida vejo a resposta. Então você sempre precisa ver a resposta e preferencialmente ver a justificativa dessa resposta. Por que eu acertei? Por que eu errei? Isso é muito importante que você tenha essa ideia. A finalidade aqui é identificar padrões, é entender a banca. E aqui, essa pode ser uma discussão talvez que seja um pouco avançada para o momento que a gente se encontra, mas você eventualmente vai se deparar com isso, de pessoas se digladiando, pensando assim, porque eu tenho que saber qual que é a banca da minha prova, Fernando, eu não sei qual que é a banca que vai fazer a minha prova. E eu quero deixar uma frase aqui para você carregar para o resto da sua vida, tá? Saber o conteúdo é mais importante do que saber a banca. A gente vai ver muita gente, quando a gente fala sobre concursos públicos, exatamente disputando isso, disputando qual que é a banca, e eu preciso saber da banca, porque a banca tem a jurisprudência dela, né, que se chama de jurisprudência da banca, e isso é verdade, realmente algumas bancas têm alguns posicionamentos, mas qual que é o percentual disso? Qual que é a relevância desse conhecimento? Então é essa noção que eu quero trazer para você. Preocupe-se em entender o conteúdo, preocupe-se em saber o conteúdo. Isso vai ter 2 benefícios. Um deles é que você não vai ficar ansioso quando de repente a banca que você esperava mudar. Isso vai acontecer várias vezes, às vezes vai estar esperando uma, vai vir outra, e você precisa saber lidar com isso, inclusive emocionalmente, porque isso faz parte das regras dos concursos. E a outra vantagem que você vai ter é que você vai perder menos tempo dos seus estudos se importando com aquilo que importa menos. É fundamental que, uma vez que o seu edital esteja lançado, você resolva principalmente questões da sua banca, porque aí sim, às vezes aquele 1% de diferença pode ser a diferença entre a aprovação e a reprovação, mas se você
está numa situação em que você está começando os seus estudos, muito mais importante é você se preocupar com o conhecimento que você está agregando, em vez de se preocupar com a banca, beleza? Vamos lá. Então, aqui, a gente vai se preocupar com a quantidade. Por que resolução patrola? Porque a patrola, e depois eu fui corrigido pelos colegas que, enfim, engenheiros civis e essa galera toda, a patrola eu achava que ela que era aquela maquinona que ficava tirando toda a terra assim, né? E aí, depois eu descobri que não era. Eu nem lembro o nome que o cara me falou, porque esse que já estava fixado eu não ia trocar, então virou resolução patrola mesmo. Mesmo com o errinho ficou bonitinho. Então, a gente tem o tiozinho aqui que dirige a patrola, e aí ele vai se preocupar com a quantidade. Então aqui não tem muito rigor, o foco é a quantidade. Quando a gente chega no candidato intermediário, que é aquele candidato que vai estar acertando aí, digamos, entre 71% e 80%, ele vai ter o semáforo. O que é um semáforo? O semáforo é aquele instrumento de trânsito que lá em cima diz pare, lá no meio diz atenção e aqui diz siga. Na prática, pra gente, o que significa? Quando você está usando a resolução patrola, você está preocupado com quantidade. Então você vai resolver o máximo de questões que você puder. Esse é o seu foco. Por quê? Porque é isso que vai te ajudar a identificar os padrões, a entender o que a banca cobra, como que ela cobra. Eu vejo com muita desconfiança as pessoas que viram e falam assim, e você provavelmente vai presenciar tudo isso que eu estou falando, tá? Se você conviver com pessoas que prestam concursos, você vai vivenciar isso muito. Eu fico muito preocupado com aquelas pessoas que dizem assim, isso não cai na prova. Ou isso sempre cai na prova. Você só tem como saber isso se você tiver algumas, talvez, dezenas de milhares de questões resolvidas. Então, quando você está ali na faixa de 8, 9, 10 mil questões, você já viveu muito, você já rodou muito. E não é simplesmente resolver por resolver. Não é resolver só ficar apertando o botão. Não. É resolver a questão, ver a resposta, entender por que aquela resposta foi daquele jeito e passar para a próxima. Então, mesmo na resolução patrola, e na verdade em todas elas, mas na resolução patrola especialmente, porque as pessoas acham que quantidade quer dizer que você vai avançar a todo custo e não é isso, na resolução patrola também, você precisa saber por que aquela resposta foi daquele jeito. Por que essa questão é certa, por que essa questão é errada, por que esse item é esse, não é o outro. É isso que vai te fazer aprender. É feedback imediato. O que é feedback? É a resposta do seu comportamento. Se eu respondi uma questão e errei, eu tenho que saber por que eu errei. E se eu respondi uma questão e acertei, eu tenho que saber por que eu acertei. Porque às vezes eu acerto sem querer, ou às vezes eu erro achando que eu ia acertar. Então, uma primeira etapa de consideração é só a quantidade, eu só estou ali esquentando os motores. E isso vai acontecer até eu chegar lá nos meus 70%. Quando eu estiver em torno de 71%, e novamente, só é uma aproximação, isso é uma coisa que você vai sentindo quando que é a hora de evoluir, quando eu chego ali nos meus 71%, é hora de eu começar a avaliar os meus erros, e é aí que entra a resolução semáforo. Quando é que eu paro? Quando eu erro achando que eu ia acertar. Por quê? Porque isso é um sinal vermelho. Se eu achava que eu ia acertar e eu errei, eu posso ter um problema de aprendizado, e esse problema de aprendizado pode me tirar pontos no dia da minha prova. Qual que é aquele ponto de atenção? Você vai ter aqui vários pontos de atenção. Por exemplo, o erro por falta de estudo. Se eu não estudei, por que eu não estudei? Foi porque não deu tempo? Foi porque esse conteúdo eu achei que não ia cair e acabou caindo? O que está acontecendo, tá? Então a gente tem que avaliar isso também. E você segue em frente quando você, por exemplo, acerta com certeza. O acerto com certeza é, achei que a resposta era certo ou errado, e quando eu vi, isso aqui estava ok. Então eu não preciso ponderar nada disso. É claro que há outras situações para você ter atenção, a outras situações para você parar, mas o que eu quero te trazer aqui é mais a mentalidade em relação a esses pontos do que a necessidade de saber cada um em si. Eu quero que uma vez que você seja um candidato mais avançado, você pare de se comportar só buscando a quantidade. A quantidade ela é importante, ela tem um espaço para a gente, principalmente no início dos nossos estudos. Mas conforme você vai avançando, você precisa começar a pensar um pouco mais. Você vai ver que esse processo ele vai encaminhar a gente
para reflexão cada vez mais profunda a respeito das questões que a gente resolve. Eu tenho certeza que você não achou que questões poderiam ser um negócio tão rico, tão cheio de possibilidades. Pois é, eu estou aqui para te trazer todas essas ideias. Então, quando você começa a avançar, você começa a ponderar a respeito dos seus erros. E aí, eu te falo o seguinte, se você acerta uma questão com certeza, você segue em frente. Ou seja, você continua resolvendo. Se você precisa de atenção naquela questão, você precisa avaliar para saber o que você precisa fazer. Será que você errou uma questão porque você estava em dúvida? Beleza, isso acontece, vai acontecer bastante. E aí como é que você faz para superar essa dúvida? Você gera uma anotação. Lembra que eu falei que a resolução de questões retroalimenta a nossa revisão? A aplicação retroalimenta a revisão? É exatamente nesse momento. Você resolve uma questão, você erra ela porque você estava em dúvida, e isso precisa se tornar um item no nosso material de revisão, porque isso vai evitar que você erre novamente. E aí, se por acaso você encontra um sinal vermelho, aí é a hora de você pensar mais profundamente. E nesse momento, mesmo que você seja um candidato ainda intermediário, é legal você passar também para a resolução cientista, que vai ter dois momentos, deixa eu explicar aqui para você. Para os candidatos avançados, a gente vai ter a resolução cientista e, além dos candidatos avançados, a gente vai ter isso como resultado da resolução semáforo, tá? Então, como assim? Digamos que você encontrou o sinal vermelho, o que você faz? Você vai trazer essa questão para cá e vai aplicar a resolução cientista nela. Fernando, que é a resolução cientista? A gente já vai saber. Quando você tem um erro, que na verdade não é por falta de estudos, mas é por dúvida, e você já está nessa faixa de 71%, 80%, você pode trazer essa questão para a resolução cientista. Fernando, o que é a resolução cientista? A gente já vai saber. Para candidatos avançados, no sentido de, naquelas disciplinas, e aqui vai ficar cada vez mais claro isso, tá? Você vai ter, se a gente tivesse um quadro de disciplinas aqui, 3, 4, digamos que você tenha 10 disciplinas. Isso aqui vai ser tipo um equalizador. Algumas disciplinas vai estar aqui em cima, algumas vai estar aqui embaixo, algumas vai estar no meio, algumas vai estar mais em cima de novo, algumas vai estar tranquilo, e outras, às vezes, você vai estar bem baixinho, tem uma bem ruinzinha aqui. E quanto mais o tempo passar, mais você vai ver essa diferenciação, tá? Mais comum isso aqui vai ser para você. Você vai perceber os seus pontos em que você precisa de atenção. Mas nessas disciplinas aqui, por exemplo, a disciplina 10, é importante que você faça a resolução cientista. Fernando, o que é resolução cientista? E agora eu vou te explicar o que é resolução cientista. O que faz um cientista? Um cientista, ele pesquisa, ele aprofunda, ele entende profundamente aquele conteúdo que é objeto de pesquisa dele. E a gente precisa se comportar assim conforme a gente avança nos nossos estudos. Quando você tem já algum tempo de estrada, quando você tem uma pontuação mais alta, é importante que você use a resolução cientista, que consiste em entender a causa do erro e solucionar a causa do erro. Quando a gente está na resolução patrola e na resolução semáforo, é normal que você veja uma questão que você errou de repente, e aí você só dá uma olhada na resposta ali, que às vezes vai ter um site de questões, às vezes o professor vai te dizer, às vezes, enfim, o que quer que aconteça. E aí você segue em frente. Mas quando a sua pontuação aumenta, ou quando você tem um erro, quando você achou que você ia acertar, é muito importante que você volte ao seu material de base para você poder se aprofundar. Eu falei aqui no curso que a fase dos estudos é uma fase em que você vai aprender ou aprofundar aquele conteúdo que você tem, não falei? De repente o seu momento de aprofundamento pode ser na resolução cientista. Esse é o momento em que você olha para aquela questão e fala, eu preciso entender isso daqui para nunca mais errar. E uma forma de você nunca mais errar é quando você tem um errinho mais bobo, você adicionar isso ao seu material de revisão. Mas alguns dos problemas que a gente encontra nos nossos estudos não são problemas de revisão. Alguns dos problemas que a gente encontra nos nossos estudos são problemas de base. Às vezes você não aprendeu um conteúdo adequadamente. Às vezes você achou que você tinha aprendido e na verdade descobriu que não. O que você precisa nesse momento? Voltar ao seu material de base, voltar à sua aula, tirar uma dúvida com o professor, mandar um e-mail, uma mensagem, pesquisar num PDF
para dar uma olhada para ver se a sua resposta está ali, se de repente uma abordagem diferente, você assiste uma outra aula de um outro professor daquele mesmo assunto, e aí uma abordagem diferente dá uma visão diferente daquele conteúdo, e essa visão diferente te ajuda a entender, ou te mostra que alguma coisa que você tinha aprendido, na verdade, você achou que tinha aprendido, mas era diferente. É isso a resolução cientista. É a investigação da razão do erro para você entender verdadeiramente o que você precisa fazer para você evoluir, tá? Essa é uma noção de resolução patrola, semáforo e cientista que vai te ajudar bastante. É uma mudança de paradigma em relação a como que você normalmente vê a resolução de questões, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, tá, Fernando, você disse que a gente tem que mudar a forma da gente estudar, e eu acredito nisso de todo o meu coração. Só que o que eu faço? E isso se manifesta em todas as etapas dos seus estudos, nos estudos, na aplicação, na revisão, tudo isso vai evoluir junto com você. E se você estiver pronto para essa evolução, vai ficar muito mais fácil você aproveitar a cada momento dos seus estudos. O que nos leva a uma pergunta, que é a seguinte: Fernando, quantas questões eu deveria resolver por dia? E isso vai depender do momento, né? A gente viu isso. Porque nós temos 3 tipos de resolução. Vamos seguir esse modelo que a gente estava trabalhando aqui. Nós temos a resolução patrola. Temos a resolução semáforo. E temos a resolução cientista. O que acontece é que a quantidade de questões, ela varia também, como era de se esperar. Porque se na patrola o importante é a quantidade, é normal que essa quantidade aqui seja grande. E quanto que é que você vai resolver aqui? O máximo possível. Mas, Fernando, quanto que é o máximo possível? Eu diria que para questões de certo e errado, é possível você resolver de 50 a 100 questões por dia, tá? Não é por disciplina, é por dia. E questões de múltipla escolha, talvez você consiga resolver aí, de repente, de 20 a 50, novamente por dia, não por disciplina, tá? Isso aqui são só referenciais, isso aqui não é escrito em pedra, isso aqui é só porque as pessoas pedem tanto um número que eu acho interessante a gente ter algum tipo de referencial numérico para você poder se guiar. E quando a gente está na resolução semáforo? Aqui, eu vou deixar isso aqui para depois. Quando a gente está na resolução cientista, é normal que essa quantidade de questões caia, né? Porque cada questão, às vezes, leva muito tempo para ser respondida. Às vezes, quando você está numa questão dessa, você vai levar, sei lá, 2, 3, 4, 5, 10 minutos para você poder responder uma questão. Então, aqui, o nosso foco não é mais quantidade, mas é aprofundamento. E como é aprofundamento, a gente vai resolver muito menos. Pode ser que você resolva aqui, por exemplo, questões de certo e errado, talvez 10. Por quê? Porque cada questão dessas se tornou um novo conhecimento para você. Você foi uma pessoa diferente depois que você estudou isso. De repente, múltipla escolha, você vai resolver aqui de 2 a 5 naqueles bons dias. Lembrando que isso aqui é de conteúdos específicos, então não necessariamente você vai fazer isso naquela disciplina em que você está começando, na verdade nem deve, porque essa resolução cientista ela vai ser subutilizada. Uma boa parte do que você faria na resolução cientista vai acabar sendo feito pelo professor na aula, quando ele te ensinar aqueles conteúdos, às vezes é mais difícil você acertar um conteúdo sem saber do que se trata, mas enfim, aí você vai conseguir trabalhar com isso. E a resolução semáforo, ela fica aqui no meio, tá? Então, talvez aqui questões de certo e errado, você vai conseguir responder 20, questões de múltipla escolha, você vai conseguir responder, sei lá, 10 a 15. Isso aqui, novamente, são só referenciais. E por que que isso é importante? Porque não importa a quantidade de questões que você vai resolver no dia. Importa sim o seu conhecimento a respeito dessas questões, importa o quanto que você está trazendo de qualidade delas para o seu dia, e no início, especialmente, importa muito, muito, muito a quantidade de questões que você resolve, tá? Eu quero te trazer essa ideia, eu sei que todos os dias a gente tem gente começando, e talvez esse curso seja um curso imensamente visto, exatamente porque ele trata
de iniciantes. E os iniciantes são aquelas pessoas que mais precisam desse suporte que a gente oferece aqui, tá? Então, o que eu te garanto é que se você aplicar isso que a gente está conversando na sua vida nos estudos, vai ser bem diferente. E se você for iniciante, preocupe-se com quantidade. Foque-se nessa quantidade de 50, 100 questões por dia. Se você tiver tempo disponível, se você tiver energia, você pode resolver até mais, tá? Não se limite por esse máximo que eu estou trazendo. Não existe momento ruim para você resolver questões. Você pode resolver questões em qualquer momento dos seus estudos, que eu tenho certeza que é uma pergunta que você está se fazendo agora. Fernando, quando resolver questões? Além da gente ter a nossa estrutura da sessão de estudos que a gente falou na fase dos estudos, você pode resolver questões em qualquer momento, às vezes de manhã antes de começar os estudos, e é inclusive uma forma que eu recomendo para você evitar a procrastinação, para você iniciar o seu dia de estudo. Você pode resolver questões no final do seu dia, para você fechar o seu dia. De repente eu estou ali com uma energia, mas não está bem aquele momento de estudar outras coisas, então eu posso resolver questões para não perder essa energia. Pode ser um momento de transição. Às vezes você não pode tirar aquela soneca no meio da tarde, que é uma soneca tão bacana, a gente falou também sobre o valor do sono aqui. Às vezes você não pode dormir, resolver questões vai te ajudar também. E no fim de semana, às vezes você tirar um tempo para você resolver questões sobre todos os conteúdos já vistos ou fazer um simulado, são duas coisas diferentes, as duas igualmente importantes. Você pode fazer isso também, tá? Então, os momentos de resolução de questões, eles são bem importantes. Eu quero trazer uma discussão aqui para você, antes da gente terminar, que é sobre o feedback. O que é feedback? Feedback é resposta. Então, se eu tenho um estímulo, isso normalmente gera um feedback. É mais ou menos o seguinte, se eu como um hambúrguer, eu engordo, tá? Se eu como frango com ovo, eu emagreço. E emagreço aqui entre aspas, né? Eu posso criar músculo, hipertrofia, todas aquelas coisas que a galera de academia gosta, mas a ideia mais ou menos é essa. Esse aqui é o estímulo e esse aqui é o feedback. Só que o que acontece? Quando eu como um hambúrguer, eu não necessariamente engordo na hora. Às vezes no dia seguinte a mudança foi pequena. Mas se eu comer hambúrguer 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, aí o feedback vai começar a ficar cada vez mais forte. Aí isso não é uma boa, e a gente vê muitas pessoas com aquilo que a gente pode chamar de excesso de feedback nesse cenário aqui. Então assim, o que acontece? Você tem estímulo e feedback. Agora, deixa eu dar um exemplo diferente. Se eu bato o meu dedo mindinho, sabe aquele que abre, fica até em formato de L, assim, quando você está no pé da cama? Então, se eu bato o dedo mindinho, eu sinto dor. E a dor é um dos feedbacks mais importantes que tem, porque ele ajuda a gente a condicionar o comportamento. Por que eu estou falando disso tudo? Porque quando a gente resolve questões, a gente tem duas opções de feedback, o feedback imediato e o feedback diferido. O que significa? Resolva a questão e veja a resposta. Algumas pessoas perguntam assim, Fernando, qual que é a hora de eu ver a resposta? É quando termina uma bateria de questões ou é logo depois? E aí eu te digo o seguinte, se você vê a resposta logo depois e você erra, você sente dor. E essa dor faz o quê? Condiciona o comportamento. A gente pode ter duas saídas aqui, uma das saídas é você resolver menos questões. Mas a saída mais importante, que é o que normalmente acontece, é o seguinte, você aprende. Quando a gente fala sobre aprendizagem acelerada, a gente está falando exatamente sobre a necessidade de você ter respostas rápidas. Quando você resolve uma questão e imediatamente você vê a resposta, o seu feedback é imediato e você consegue transformar isso em aprendizado. Sempre que você estiver resolvendo questões avulsas, aquelas questões que você resolve ali no Gran Curso Questões, você precisa ver a resposta na hora, porque é isso que vai te ajudar a aprender. Quanto mais rápido for esse processo, melhor vai ser o seu aprendizado. Por outro lado, quando você está resolvendo simulados, quando você estiver lá no dia do seu simulado, você não vai resolver aquela questãozinha e de repente vai ver a sua resposta. Não, você vai precisar fazer a prova toda, esperar um dia, ou às vezes à noite, você já vê a correção do GRAM lá na internet, e aí você já vai começar a ver as respostas, mas não vai ser na hora. Então é muito importante que você tenha clareza em relação a isso. E um último ponto que eu quero passar para você aqui é em relação ao caderno de erros. Errei uma questão? Coloco isso, né? Erro. Trago isso para um caderno,
porque isso aqui vira um repositório de pontos que eu preciso revisar, são questões que eu preciso rever e preciso retrabalhar para não errá-las mais. Isso aqui serve de base para a resolução cientista, serve de base para a resolução semáforo e é uma excelente forma de a gente aprender. Gente, esse foi mais um bloco da nossa aula do curso básico de técnicas de estudos. Eu espero que você esteja aproveitando e, mais importante do que isso, eu espero que você esteja colocando em prática, porque nada adianta estar aqui e não estar colocando em prática. A gente se vê na nossa próxima aula. Até lá.